Let's go para a parte 2. Você não conhece um restaurante novo? Ai, tem entrevista de emprego já, meu Deus. Você não conhece o restaurante novo? É... Conhecer. Conhecer é o Verbo verbo conhecer. Você know. não Canoe. A gente lê em português como saber, canoe, né? mas é só o som do know. Deixa eu me encontrar aqui. Or you know, Não. O know é um verbo. Você só aren't usa o know. are com o próprio verbo ser. Yeah? Então, Saber. do you know? Do you know? Muito bom. Do you know Ó, já vou colocando the ele no has presente e no new passado, viu? Mas a gente tá usando ele no presente hoje. Sim. Então, Eu andei, mas vai chegar com a graça do Espírito da Vivo, viu? Só falar dele. sim. Espírito da vida. Do you know the restaurant? The new restaurant. Bia. Ó, restaurante você vai colocar assim, olha, a pronúncia dele. Restaurant. 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 Hum. Como ele se escreve igual, né? Igual ao português. Só tira o E. Restaurant. Ah, o E do final, né? Vamos ver ele. Não, I don't know. No, I don't know. I don't know it. I don't know it. No, I don't know it. Aí, longe é far away, é? Far away? Não precisa nem Não, do né? away. O away vai intensificar, mas o far é suficiente. Então, it is far. Is it? Pergunta. Is it far, né? Is it Hum. far? For Léo. No, isn't. Tem que colocar o it antes. Ou você pode colocar isso de dois jeitos. It's not ou it isn't. Ou it is not, com as três palavras separadas, né? Mas se você quiser abreviar, né, fazer uma contração, é desse jeito. Isn't. Não, ele não é. Né? No, it isn't. Chegou aqui. É logo ali. Como é logo ali? Eu coloquei aí embaixo, olha, right there. It's Right right there. there, logo ali, right there. O right, ele é o bem, direito. Nesse caso, ele vai ficar como bem. Tipo, é bem ali. É, ele é utilizado muito para direita, né? Para certo, para algumas coisas assim. Right, Tem right. right there. Ó, Right there. mas não fala Idea? esse i no final, tô zoando. Right. Right. Ó, eles não aceitam reservas. Esse aceitar, no caso de restaurante, ele vai virar como take, que é um pegar, né? A gente entende ele como um pegar. Tipo, eles não pegam reservas. Então é o seguinte: como a gente tá fazendo uma pergunta com o verbo take, você vai precisar usar, não é o to be. Eles não aceitam reservas. É, Ou tem. Do they accept? Do they make? Ah, tem. Eu vou passar de algum jeito, tá bom? Ó. É o do, mas vamos lá. Do they make? Do they take reservations? Ou podia ser também.
Do they book tables? Esse do they book tables ficaria tipo, eles reservam mesa? E o did? Aí. Seria passado, né? Mas é uma pergunta no presente. Aceitam. A gente E sempre o tem que 2 olhar é pro futuro. tempo do verbo. E o aceitam tá no presente. Verdade. Verdade. Aí did é passado e 2 é futuro, né? Ele. Não, ele e ela. Por exemplo, Ah, ele é. ele não gosta de sorvete. He does not like ice cream. Does not like. Então seria do they book tables? Pode ser. Book tables, livro e mesa. Book é o verbo agendar. Também, além de livro, né? Também, Livrar. viu? Aí a gente vai Caramba. falar. Mas book é livro, né? Mas você transforma o livro em um verbo, vai virar o verbo livrar, né? Não. Mas faz sentido se a gente for por esse raciocínio. Ele me livrou. É. He booked me. Ele me livrou. Rapaz, essa daí você me pegou. Nunca tinha ouvido essa expressão. Book? Tipo, assim, para livrar. Não, eu tô zoando. Mas o book é Sempre é algo agendar. safe. Agendar. Ah, entendi. Entendi. É porque Léo. o book, eles usam o Yes. book como agenda em inglês também, né? Na verdade, o É, agenda, eles usam notebook. Aí sim, quando você estiver procurando por algum computador, enfim, que a gente chama de notebook em português, eles usam mais a palavra laptop. laptop. Porque o notebook eles usam tanto pro digital como pro uma agenda de papel, né? Então fica meio dupla interpretação. Então eles procuram usar mais o laptop. Então é mais fácil você achar em uma página em inglês se você estiver procurando notebook, né? Joga lá laptop que vai aparecer mais opções. Yes, eles aceitam. Yes, they, Ó, você usou o verbo book, pode ser o book, ou pode ser simplesmente do. Yes, they do. yes, they do. They book. Usei o book. Né? Ótimo. Aí, nessa próxima frase você vai usar de novo o book. Aí o já é o already. I Aí, ó, é o já seguinte. fiz. Fazer Aí eu vou te do, passar né? um hackzinho que a gente vai começar a fazer isso porque em algum momento a gente vai ter que fazer. Existe uma estrutura em inglês que se chama presente perfeito, que em português não existe essa estrutura. Então, sempre que em português a gente disser uma coisa que a gente fez no passado e ela ainda está em vigor no presente, a gente vai ter que afirmar isso, dizer que está em vigor. Por exemplo, eu posso dizer pra você bem assim: sim, eu já cheguei em casa. Mas eu posso dizer bem assim: eu cheguei em casa e tô aqui. Ou eu posso dizer: eu cheguei em casa, mas eu fui na padaria rapidinho, eu vim aqui na padaria comprar pão porque já vai fechar. Mas eu vou chegar em casa de novo daqui meia hora. Então essa afirmação que eu falei no passado, que é eu já cheguei, ela pode ser interpretada como eu já cheguei e ainda estou aqui, ou eu já cheguei, mas isso já não é mais válido no presente. E essa é justamente a função do presente perfeito. Mas o presente perfeito, ele é basicamente um passado mais presente. Então é como se você estivesse usando uma ferramenta para dizer que aquilo que você está afirmando ainda é válido. Tipo, ainda está em vigor. Ou isso ainda não foi cancelado ou não foi terminado. Essa é uma afirmação que eu estou trazendo do passado para o presente. Então eu vou colocar esse mesmo exemplo que eu dei agora no. Então, ô meu amigo, me ajuda aí. Presente. Tá. I arrived home. O teclado hoje tá contra mim. I arrived home. Cheguei em casa. Que é um passado simples, né? O que é esse teclado do meu. Tá me tirando o teclado do meu celular. Pera aí. I arrived home. I arrived home. Cheguei em casa, mas. Pode ser que já não esteja mais. Mas se eu dissesse, por exemplo, I have
arrived home significa eu cheguei em casa e ainda estou aqui. Então, quando você vir um have do lado de um verbo, simplesmente o have do lado de um verbo, esse verbo automaticamente vai ter que ser transformado num particípio. E essa é a mesma lógica que a gente tem também em português, porque a gente usa de alguma forma o verbo haver do lado de verbos, e o verbo do lado do haver ele vai ter que ser transformado em um particípio, tá bom? Então, o verbo haver e o verbo ser. Por exemplo, eu tinha saído, tinha olhado, tinha voltado. Então, o ado e o ido no final dos verbos em português significam que esse verbo está no particípio, tá bom? Então, em português a gente tem duas formas de usar os verbos no particípio. A partir do haver, que às vezes a gente usa o ter, eu tinha saído, mas a gente pode dizer eu havia saído. Ou a gente pode usar o verbo ser. Por exemplo, fui roubado, fui ajudado. Beleza? Então, em inglês a gente usa o particípio do lado do verbo, que nesse caso vai ser um auxiliar, que é o have, que a gente pode fazer um paralelo com o haver, né, em português, para facilitar a I have do. memorização. E ele vai ter algumas funções diferentes. Primeiro, é essa função do presente perfeito. O presente perfeito é só isso. A gente traz o passado para o presente através de um verbo, de um auxiliar have, e esse verbo vai ter que ser transformado em um particípio. Eu usei esse arrive, mas não é o melhor exemplo que eu poderia usar. Por exemplo, vou colocar um verbo irregular, porque o arrived é um verbo regular. Então a gente não faz nada com ele no final, além de simplesmente colocar um ed para transformar ele num particípio. Mas se fosse um verbo irregular, por exemplo, verbo falar. O tecladinho. I have spoken. Ou Spoken. é o verbo falar. De speak, né? Isso. E se transforma assim, spoken. Ó. I spoke. Eu falei. I have spoken. Então, do lado de um have, a gente vai colocar um verbo no particípio, tá bom? É o verbo no terceiro modo dele. Então, quando eu passar um verbo normalmente, sempre quando eu passo um verbo, eu passo. Gradualmente eu vou chegar a isso, né? Mas presente o primeiro verbo, então vamos lá. Deixa eu já colocar aqui a prática. Vou falar speak. Passado vai ser o spoke. E o particípio vai ser o spoken. Então, o particípio vai sempre ser o terceiro modo do verbo que eu coloco. Ou que eu coloco, ou que é um padrão de aulas, tá bom? Então, quando você procurar o particípio dentro de uma explicação de verbos, vai ser sempre o terceiro. Porque o primeiro vai ser o presente, segundo o passado e terceiro o particípio. Tá? Aí, no caso dessa, eu fiz a nossa reserva, no caso, né? Aí Então vai ficar bem seria assim. Como a gente quer dizer que a reserva ainda está feita, você pode dizer I have already done already. ours. Aí tem outra coisa que eu preciso explicar nessa frase. Our reservation, our booking. Ou esses possessivos, que tem dois tipos de possessivo. Tem o pronome possessivo e o adjetivo possessivo. O adjetivo possessivo é o que a gente mais usa, que é o que vem antes de um objeto. Ele precede um objeto. Então, our booking, a gente já vai olhar para ele e falar assim, nossa reserva, massa. Só que se a gente não tiver um objeto ligado diretamente a esse possessivo, a posição normal é que o objeto venha depois do possessivo, automaticamente ele já não é mais um adjetivo possessivo. Ele vai se transformar em um pronome possessivo. E qual que é a grande diferença? Ele vai precisar mudar a estrutura dele. Então, no geral, a gente coloca um S no final, que é o caso de our vira ours, your vira yours, E por que there vira already? theirs. Already. Por que already? Tá muito baixo aí, não, né? Não, already é já. Already é já. Caramba, eles substituem uma palavra de duas letras para uma de 10, 6, 8. Already done. Eu sabia que o done ia mudar. Que ele muda, como o speak mudou. Né? O speak. Quando você falou que o speak do falar, o passado vai para spoke. E no singular, spoken, né? Particípio.
Participe, perdão. E aí o do vai para done. I have. Não podia ser I have done se fosse eu fiz a nossa. É como se... Aí é o seguinte, tem um perigo enorme aí. Por quê? Em português a gente tende a traduzir essa estrutura do have em português para eu tenho feito. Acontece que esse tenho feito tá errado. Esse tenho feito ele já vai ser uma outra estrutura que eu vou explicar agora. Então vamos lá. Deixa eu fechar e abrir só. I have been doing. I have been. Ok. Working out. Presente perfeito contínuo, que é passado mais presente mais hábito. I have been working out. Olha, quando a gente, em português, vir um have do lado de um particípio, tem mais de uma opção. As duas opções que mais aparecem são o have simplesmente do lado de um verbo no particípio, que a gente vai ler esse verbo em português como um verbo no passado normal. Então, aquilo que eu disse ali em cima, que eu já fiz a nossa. O fiz em português, ele tá pra gente como um passado normal, um passado simples. Só que em inglês a gente vai colocar o have do lado dele. Aí, por que a gente não vai dizer no texto ali, que tá... eu já fiz a nossa. Mas se tá em inglês, I have done... Não era mais fácil a gente traduzir como eu tenho feito? Então, aí que tá o erro. Essa que é a grande pegadinha, porque muita gente erra aí. O have do lado de um verbo no particípio em inglês, ele vai ser traduzido para português como um verbo pra gente num passado normal. Aí a gente vai abrir um parênteses imaginário do lado da frase, dizendo bem assim, e ainda... Beleza? É como se fossem dois verbos, né? I have e done. Tipo, não pode juntar dois verbos. Tem que ter um no meio para poder... ou tem que ter um substantivo no meio, alguma coisa assim, para separar eles dois. Não, Para peraí. mudar o sentido. Ainda vamos ficar no presente perfeito. Eu sei onde você quer chegar, mas peraí. O presente perfeito, que é o primeiro que eu passei, que é o have mais o particípio, ele vai ser traduzido para português como um passado normal pra gente. Então, eu já fiz a nossa reserva. A gente tá falando em português como um passado normal. Já fiz. Mas em inglês a gente colocou esse have para dizer que esse eu já fiz significa que eu fiz a reserva e a reserva ainda está ativa. Mas se eu usar uma estrutura em inglês, I have been, que eu passei aqui para você embaixo, I have been working out, significa que eu tenho malhado. Então, eu tenho malhado significa que eu malhei no passado, eu malho hoje, e isso é um hábito desde então. Have been. Tá? Isso significa um movimento constante, ele vai dar uma ideia de hábito. Enquanto o outro, que é o I have booked, ou I have done, I have, enfim, simplesmente do lado de um verbo no particípio, sem esse I have been e o verbo com ing no final, se não tiver essa estrutura toda, com have been e verbo com ing, ele vai ser um passado simples pra gente. Então, quando você vir o have e um particípio, você vai ler ele pra gente como um passado e você vai manter na sua cabeça a noção de que isso ainda é válido no presente, isso ainda não foi terminado, isso não foi concluído. Essa ainda é uma afirmação no passado que ainda é aberta no presente, tá? Entendi. Isso aí toma um pouquinho de tempo pra pegar, tá bom? Mas a gente vai matutar bastante isso aí. Vai... Sim, mas assim, eu acho que eu tô pegando, por exemplo, se ele fosse um garçom e ele tem um costume de fazer reservas, então ele podia usar o I have done, né? Porque, por exemplo, eu tenho feito reservas constantemente, né? Eu fiz essa reserva ontem, por exemplo. E eu faço reserva ontem, faço reserva hoje e vou fazer amanhã provavelmente. Aí poderia utilizar nesse contexto. Ó, vou explicar duas situações. Imagina esse contexto do garçom. Ele falando com a cliente bem assim. I booked you last night, but I can't find your reservation. Ó, o garçom pra cliente. Eu te agendei ontem à noite, mas eu não posso achar, eu não tô conseguindo achar sua reserva. Tipo, eu colocou I booked you last night como um passado normal. Então quer dizer que esse passado normal é muito provável dele já não ser mais válido no presente. Então ele já foi contestado. Se você está usando um passado simples, que eles usam em inglês a expressão da estrutura como passado simples,
significa que isso está no passado e não está mais no presente. Mas se você quiser, por exemplo, colocar um have do lado do booked, I have booked you last night. Don't worry. Eu reservei vocês ontem à noite. Então, have vai dizer que essa afirmação ainda é presente no momento, ela é válida. Tá? Então, I have booked you last night, don't worry. Então, eu já reservei você ontem à noite, não se preocupa, a reserva ainda está válida. Botou o have, significa que essa afirmação está válida. Aí, isso do have been que você falou, ó. Eu sou o garçom e eu estou dizendo I have been booking clients since, sei lá, 2010. Eu tenho reservado clientes, eu tenho agendado clientes desde 2010. Tá dizendo que ele fez isso, ele faz atualmente e isso ainda é um hábito, é uma coisa constante na vida dele, tá? Entendi. Have been booking. Aí o book vai ter que receber um ing no final, já não é mais o particípio, tá bom? Mas o have been é como se em português a gente dissesse. É errado, tá bom? Mas eu vou traduzir a estrutura do jeito literal. Eu tenho sido reservando, né? Mas a gente não vai traduzir assim porque em português a gente não serve desse jeito. Então em português a gente vai transformar em eu tenho reservado. Eu tenho feito as reservas de clientes desde 2010. Tá? Entendi, peguei. Muito bem, let's go. Manda pra mim seu textinho. Do you know? Don't you want me? You know I can't believe the new restaurant. Do you know the new restaurant? No, I don't. Why? Is it far? No, I don't know. Is it far? No, it isn't. Bom. Is it far? No, it isn't. It's right there. Ponto. Bia. Do they book tables? Yes, they book. I have already done ours. Do they book tables? I have already. Ó, em vez desse done, que ele vai substituir o booked, eu vou colocar como booked também, tá bom? Soa mais bonitinho, assim. Porque o done ele vai ficar interpretativo. Porque, na verdade, a gente tá perguntando, né? A Bia tá perguntando bem assim. Eles reservam mesas? Aí o Léo falou assim, sim, eles reservam, ponto. Aí, eu já fiz a nossa. Mas a gente tá falando que eles reservam. Pra gente falar que eu já fiz, aí eu precisaria dizer, eu já fiz a nossa reserva. Aí, numa segunda frase, a gente usaria o do pra reafirmar esse verbo que tinha acabado de ser invocado, né? Mas vamos usar o book porque houve uma mudança de sujeitos aí, então vamos colocar de novo o verbo, tá bom? Lê pra gente, por favor. Do you know the new restaurant? No, I don't know it. Is it far? No, it isn't. It's right there. Do they book tables? Yeah, they book. I have already booked ours. Que estranho que ficou isso, cara. I have already booked. Agora ficou, faz sentido. Muito bom. E em português, por favor. Você conhece o restaurante novo? Do you not? Tem que ter um not, né? Já. Do you not? Era assim. Era negativo, é? É. Você não conhece o restaurante novo. Deixa eu botar aqui. Don't you know the new restaurant? Ótimo, agora. Craque. Você não conhece o restaurante novo? Não, eu não conheço ele. Ele é longe, ele é longe daqui? Né? Não, ele é longe no caso, né? É. Não, ele não é. É logo ali. No caso, do The Book Tables. Você fez... Não, eles. Eles têm reservas? Eles têm mesas? Eles reservam mesas? Eles reservam mesas? Sim. Eles reservam. Eu reservei a nossa. Eu já reservei a nossa. Eu já fiz a nossa. Muito bom.
Muito bom, muito bom. Hours and